Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus nos reunimos, nos congregamos como igreja de Cristo, cujo mesmo Tu és o cabeça desta igreja. Para a Tua glória, crescemos na graça, recebemos a graça e o apostolado. Porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. É o que está escrito e é o que cremos. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos, mais uma vez nessa noite. É a minha oração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que a Tua palavra seja revelada, para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, para que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, traga o devido efeito espiritual, que é o entendimento espiritual em nossas mentes. A minha oração é para que o Senhor revele a Tua palavra, para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão, e para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. É a minha oração para a glória de Deus, em nome de Jesus, que se cumpra na vida de todos aqueles que vão me ouvir e me assistir, acompanhando na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. A Tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então, Senhor, para a Tua glória e em nome de Jesus, que prevaleça a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, o entendimento da Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Quem pode falar amém, dá uma salva de palmas ao Senhor, que nós vamos começar nossa ministração nessa noite. Pode se assentar. Graça e paz a você que está aí no Facebook, graça e paz a você que está aí no YouTube, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Bíblia, papel e caneta, porque o assunto hoje, eu vou ter que correr contra o relógio para que dê tempo, né, no tempo que eu tenho, de eu trazer todo esse entendimento. Que o Espírito Santo me ajude. Bíblia, papel e caneta, eu já vou direto no assunto, tá? Apenas compartilhe o link aí no Facebook, compartilhe aí no YouTube, para alcançarmos mais ovelhas, porque o assunto hoje vai ser tremendo, hein? O assunto hoje vai ser de muita revelação, mas muita mesmo. Então a caneta vai ser imprescindível. Caneta aí, papel, caderno, para você anotar as revelações que o Espírito Santo vai dar nesta noite. Muitas revelações, tá? Muita revelação. Entendendo Hebreus 7. Por favor, entendendo Hebreus 7. Hoje a ministração tem um peso profético, porque a palavra é revelada, tem um peso apostólico, porque é uma interpretação que o apóstolo Paulo trouxe, então não se pode deixar de lado. Olha, antes de eu começar a leitura e a ministração, versículo por versículo, eu quero falar algo a vocês, lembrando que o livro de Hebreus, não pode esquecer isso, cada vez que lê Hebreus tem que lembrar, lembrando que o livro de Hebreus, ele foi escrito primeiramente aos judeus cristãos, que estavam saindo do judaísmo e recebendo a graça e o apostolado. Você não pode esquecer isso nunca. Quando você for falar de Hebreus, quando você for ler Hebreus, quando você for ministrar sobre Hebreus, lembre-se que primeiramente foi destinado aos cristãos judeus que estavam saindo do judaísmo. Não é em vão e nem sem querer que o nome do livro é Aos Hebreus, não aos gentios. Isso não quer dizer que a palavra também não é para nós. Até porque o apostolado que vem de Paulo, ele é tanto para judeu como para gentil. Porque na verdade o apostolado é um só, tá?
Você vai ler Hebreus 10, 14, com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Mas você vai ler Filipenses 3, 15, todos quantos somos perfeitos. Então o entendimento é o mesmo. Tá? O apostolado que Paulo trouxe para os hebreus, judeus, é o apostolado que ele trouxe para os gentios. Com a única diferença que para com os judeus, ele teve que falar mais como era na lei e como é agora na graça. Já aos Colossenses, aos Gálatas, não precisou mexer tanto na lei, porque era diretamente com os gentios. Está entendendo? Mas o apostolado é o mesmo. Entendendo Hebreus 7, verso 1. Bíblia, papel e caneta. Deixa eu falar uma coisa aqui que o Espírito Santo mandou falar logo no começo da ministração. É bom que você escreva isso. Paulo fala bastante de Abraão em Hebreus. Você lembra que na ministração passada, Hebreus 6, né? Paulo falando de Abraão. Lembra que eu tive que ir lá em Gênesis e tal. E em Hebreus 7 também. Não vai ser diferente. Então Paulo fala muito de Abraão. Agora, é preciso lembrar que quando se fala de Abraão, generalizando, se fala de dois assuntos. Quando se lembra de Abraão, no mínimo um vocês vão acertar. Quando se fala, é bom você escrever isso. Quando se fala de Abraão, quando se refere a Abraão, já vem em mente logo dois assuntos. Quando fala de Abraão, já vem dois assuntos. Quem quer falar? Quais são os assuntos? Quando se fala de Abraão, já tem logo dois assuntos de cara. Fé. Fé. Porque o crente está junto com a fé. Não, a promessa está junto com o crente. Quando se fala de Abraão, quando se refere a Abraão, tem dois assuntos teológicos que está ligado a Abraão. Não tem como desvincular de Abraão. Não tem como tirar esses assuntos de Abraão. Tem dois assuntos, assuntos principais, que não tem como falar de Abraão sem falar sobre esses dois assuntos. O irmão falou sobre a bênção, o outro falou promessa. Não, isso aí é consequência. Estou falando de dois assuntos essenciais, duas árvores. Fé e dízimo. Claro, foi o primeiro homem na terra a dizimar. Foi o primeiro homem na terra que foi chamado de pai na fé. E o primeiro homem na terra a dizimar. O primeiro na terra. Nunca ninguém tinha dizimado nada a ninguém. Nada a ninguém. Lá em Gênesis 4, o Abel ofertou a Deus. Então, nunca ninguém tinha dizimado a Deus. Gênesis 4 fala de oferta, não fala de dízimo. Então, hoje o assunto, eu vou ter que ler. Está aqui em Hebreus 7. Então, hoje nós vamos tirar dúvidas, tá? Vamos tirar dúvidas e deixar claro o assunto sobre dízimo. Nós estamos, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, há muitas perguntas. Em graça se deve dizimar? Tem muitas interpretações. Nossa, tem muitas. A congregação cristã não dizima. A igreja batista dizima. E por aí vai. Então é só para você. Testemunha de Jeová não dizima, né? Mas o pentecostal dizima. Então, a interpretação são várias. Tem muitas interpretações. Está entendendo? Agora, hoje eu vou mostrar para você sem interpretação. Porque eu não posso interpretar o que Paulo já interpretou. Consegue entender? Por isso que eu nem li ainda, nem comecei a ler. Primeiro eu quero que você saiba disso. Quando se fala de Abraão, o Abraão vai passar. Junto com ele vem dois assuntos: fé e dízimo. Depois vem bênçãos, porque a bênção vem por causa da fé. A bênção não vem do nada, ela vem por causa da fé. As promessas, a promessa vem por causa da fé. Então a promessa não está em primeiro lugar, e nem as bênçãos. O que está em primeiro lugar é a fé. Romanos 4, Paulo fala de Abraão, da fé. E por aí vai, em Gálatas 3, Hebreus 6, agora em Hebreus 7. Então, olha, isso é teológico. Isso é raiz. É igual você pensar em Jesus e não pensar que ele é o Salvador. O assunto não está interligado com ele.
Se você falar de Paulo, Paulo não é o Salvador. Então, a salvação não está interligada a Paulo, a Maria, a João, a Davi, a Moisés. Mas quando se fala Jesus, está interligado salvação, Salvador. Quando se fala de Abraão, tem dois assuntos interligados, enraizados a Abraão: fé e dízimo. Eu não estou aqui perguntando se você concorda, se você não concorda, se você aceita, se você não aceita. Posso ouvir um amém? Eu vou ler o que está escrito aqui, tá? De novo, hein? Eu não vim aqui perguntar se você concorda, se você não concorda. Eu não vim aqui, o meu objetivo não é esse. O meu intuito não é esse. A minha missão não é essa. Te convencer de nada. Eu não tenho que te convencer para ir para lá, nem para ir para cá. Eu não tenho que te convencer de nada. Se alguém tem que convencer alguém, essa é uma obra do Espírito Santo. Está claro aí? Então, eu não vim aqui perguntar se você concorda, se você não concorda. Eu não vim perguntar se você aceita, se você não aceita. Isso para mim é irrelevante. Para mim, eu não estou nem aí se você concorda ou não, se você aceita ou não. Para mim, na minha vida não muda nada. Está claro aí? Na minha vida cristã, na minha vida ministerial, não muda nada, irmão. Se você concorda com o dízimo, se você não concorda. Se você aceita, se você não aceita. Isso para mim não muda nada. Por quê? Porque já entra na área de interpretação e não de revelação. O que é a revelação? É bom você escrever isso, hein? O que é a revelação? É o que está escrito. E o que é a interpretação? É como a pessoa entende. Aí é diferente. Como é que você entende? Tem gente que entende que tem que guardar o sábado. Não é? Não tem gente que entende que tem que guardar o sábado? Usa a Bíblia, mostra na Bíblia, usa o texto. A pessoa entende que tem que guardar o sábado. Então isso é uma interpretação. Por outro lado, eu entendo que eu não preciso guardar o sábado. E eu tenho o meu modo de ver. Por ser gentil, por estar debaixo de uma nova aliança. A guarda de sábado era um mandamento judaico, uma ordenança judaica. Eu não sou. Então eu tenho o meu modo de ver. Mas eu não vou brigar, sair no tapa com quem está guardando o sábado. Você quer guardar o sábado? Por mim, você pode guardar ele debaixo da cama, dentro do armário. Você pode guardar o sábado onde você quiser. O sábado é seu, você guarda onde você quer. Eu não guardo nada. Eu vivo pela fé. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março. Eu vivo tudo pela fé. Eu não estou guardando nada. Não tem dia especial. Está claro aí? Eu não estou guardando nada, estou vivendo pela fé. Isso é um entendimento. Então, vou entrar no assunto, hein? Quando se fala de Abraão, tem dois assuntos enraizados em Abraão: a fé e o dízimo. Ponto final. Amém? Entendendo Abraão, entendendo Hebreus 7. Só que para eu ler Hebreus 7, forçosamente, eu tenho que ler Hebreus 6, versículo 19. Eu não posso começar o Hebreus 7 sem ler Hebreus 6, 19 e 20. Tem muita gente que não sabe disso. E dá muita diferença. Porque, na verdade, eu já te ensinei isso, na verdade, para com Deus, não existe capítulos e versículos. Está claro? Por quê? Porque Deus não tem Bíblia. Está claro ou não está claro? Deus não tem Bíblia, abençoado. Você acha que Deus tem uma Bíblia Thompson lá no céu? E está acompanhando o estudo? Deus tem um entendimento. Pegou? Deus tem um raciocínio. Ele tem uma sabedoria. Ele tem uma inteligência. Deus não tem Bíblia. O anjo Gabriel não tem Bíblia. O arcanjo Miguel não tem Bíblia. Nós temos Bíblia. E por que tem capítulo e versículo? Para nós nos localizarmos. Só por causa disso. Eu não sei vocês, quem lembra do Guia de São Paulo? Lembra o Guia de São Paulo, que era um livro grandão? Página 3, letra A, 24. Não era assim? Por que tinha aquilo lá? Só para você se localizar, abençoado. Tá claro? O engenheiro que fez aquele guia, ele conhecia tudo, ele tinha visão panorâmica. Então, para que você localize a rua, o bairro, página 5, letra A, número 25. Não era assim o guia? Eu fui office boy, eu usei muito aquele livro, né? Eu usava muito. Por quê? Página 55, vou para Guarulhos. Vou lá em Guarulhos,
Eu vou lá em Guarulhos, então, página 55, letra C, número 14. Aí, página 55, letra C, 14. Ah, a rua que eu vou. Era só para se localizar. Assim também é a Bíblia. Quem entendeu? Ela só tem capítulo e versículo para nós nos localizarmos. Que se eu chegar aqui e começar a ler Salmo, você não sabe que Salmo que eu estou lendo. Só se eu ler o 23, que todo mundo conhece. Se eu ler o 91. Mas se eu ler o Salmo 108, 104, muitos não conhecem, né? Se eu ler aqui Gálatas 3 e não falar que é Gálatas 3, não são todos que vão saber. Eu sei. Se você começar a falar aqui de sorte que os da fé são abençoados. Gálatas 3:9. Mas será que todo mundo sabe? Então, não é todo mundo que é igual a mim, então tem capítulo e versículo. Vamos lá, Hebreus 6, 19 e 20, para que eu entre no tema entendendo. Hebreus 7, antes tem que ler Hebreus 6, 19 e 20, que diz assim: temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote, olha lá, para sempre. Diga comigo, Jesus foi feito sumo sacerdote até quando? Para sempre. Então, em Hebreus 7:20, circule aí, ó, Jesus. Qual que é o autor aqui em Hebreus 7:20? 6:20? Jesus. Tá lá, ó. Aonde você vai precisar. Eu mandei você circular Hebreus 6:20, o Jesus, porque você vai precisar lembrar dele. Nós vamos estudar Hebreus 7, você vai precisar lembrar do verso 20. Hebreus 6:20, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo, aí já muda de assunto, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha lá, 2 nomes tem aí em Hebreus 6:20. Quais nomes? Está claro ou não está claro? Está claro que são 2 nomes? São 2 pessoas, está claro? Agora, interessante que o Paulo vai entrar em Hebreus 7, colocando mais uma pessoa, mais um nome. O Paulo vai falar agora, ele vai entrar em Hebreus 7 e vai colocar, por isso que tem que ler o contexto. Não adianta você pegar um versículo de Hebreus 7, pegar Hebreus 7:5, pegar um versículo. Tem gente que faz isso, eu conheço. Pega Hebreus 7:5, faz uma doutrina e sai dando pancada, batendo em todo mundo. Isso é golpe baixo, né? Que na lei da teologia bíblica não se deve fazer isso, né? Tanto é que existe uma frase no meio da teologia bíblica. Quando eu digo teologia, teologia bíblica. Não é teologia batista, teologia presbiteriana, teologia... Não, teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É crer como está escrito. Essa teologia eu creio. Ah, eu já vi você falar que você não crê em teologia. Eu não creio em teologia dos homens. Que eles lê e interpretam. Aí eu não creio. Agora, eu creio na teologia bíblica. O que está escrito? Não sei. Eu vou ler. E vim para ler Hebreus 7. O que estiver escrito, eu vou crer. Como estiver escrito, eu vou crer. Então eu não vim predeterminado, não. Eu não vim armado. Eu vim, como Paulo diz em Coríntios 2, me propus nada a saber. Então, perceba que eu estou chegando agora e vamos ler o capítulo 7 de Hebreus. O que tem lá? Não sei. Eu vou ler. Não é a palavra de Deus? Por exemplo, o Salmo 100. Salmo 103. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Lá diz que Ele nos fez ovelha, eu creio. Por quê? Porque está escrito ovelha. Se tivesse escrito, sabei que foi Ele, não nós, que nos fez tartarugas, eu creio também. Ele nos fez elefante, eu creio. Ele nos fez sapo, eu creio. O que tiver escrito eu vou crer. Está claro aí? Então eu não vim aqui predeterminado a nada, nem armado a nada. Coríntios 2, eu me propus nada a saber. Agora, uma coisa eu falo. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu não vou ler ela? Então, como estiver escrito, eu devo crer. Então, Hebreus 7, verso 1. Entendendo
Hebreus 7, verso 1. Para mim não interessa o que está escrito, tá? Só interessa o que está escrito. O que me interessa é isso. O que está escrito? Não sei. Eu vou ler, já orei, o Espírito Santo vai dar entendimento, então está escrito, tá. Acabou. Não tem margem para discussão, não tem margem para debate. Ou crê ou não crê. Está claro ou não está claro? Porque eu não sou o dono da verdade, então não vai ter discussão, porque eu não vou imputar o que eu penso, eu não vou imputar o que eu acho, eu vou ler como está escrito. Vamos ver? Hebreus 7, verso 1. Este Melquisedeque, por que ele falou esse Melquisedeque? Porque em Hebreus 6,20 ele citou aqui, ó, Jesus foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Paulo vai falar, de quem que ele vai falar agora? De Melquisedeque. Está claro aí? Vamos devagarzinho, porque se estiver escrito, presta atenção, hein? Bíblia, papel e caneta. Eu não vim aqui imputar nada, eu não vim jogar carapuça, eu não vim aqui falar, eu só vim estudar Hebreus 7. Vamos? Este Melquisedeque, Hebreus 7:1, aí Paulo fala quem foi ele. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Apareceu mais um nome. Então, marca aí, ó. Abraão. Hebreus 6:20, Jesus. Hebreus 6:20, última linha, Melquisedeque. Hebreus 7:1, Abraão. Quantas pessoas tem aqui? 3. Está claro ou não está claro? Não tem 3 personagens? Não estou inventando nada. Hebreus 6:20, Jesus, Melquisedeque. Hebreus 7:1, Abraão. Hebreus 7:1, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Paulo está citando Gênesis lá atrás, não tem nada de diferente aqui. Para quem, circule aí, Abraão. Foi o Abraão que fez isso, tá? Não estou aqui para defender o Abraão, nem para julgar o Abraão. Hebreus 7:2, para quem Abraão, sublinha aí, ó, separou o dízimo de tudo. Quem que fez isso? Está escrito. Então Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, ele saiu ao encontro de Abraão, e quando Abraão voltava da matança dos reis, o Melquisedeque abençoou. 2, para quem Abraão separou o dízimo de tudo, abre um parênteses. Paulo, quando abre o parênteses, é porque Paulo vai mudar de assunto. Depois eu vou te mostrar, sem o parênteses, como ficaria. Isso aqui é a língua portuguesa. Então, Hebreus 7:2. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Abre o parênteses. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. O que se interpreta rei de justiça? Diga, o nome de Melquisedeque. Está entendendo aí? Então, o nome de Melquisedeque, a interpretação dele é rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, interpretando Salém, rei de paz. Fecha parênteses. Quem entendeu? Está claro, não está claro? Isso aqui não tem mistério nenhum, né? Agora, olha aqui, ó. Não fechou ainda, vai fechar aqui embaixo no verso 3. Aí o Paulo continua falando do Melquisedeque. Agora presta atenção, hein? Que o verso 3 tem um mistério profético. Diga comigo, Melquisedeque. Agora Hebreus 7:3. Sem pai, quem que era sem pai? Melquisedeque. Sem mãe, quem que era sem mãe? Agora para aí. Como é que o Melquisedeque era um ser humano e não tinha pai e não tinha mãe? Para aí, porque as pessoas não pensam. Tem gente por aí mal intencionado que pega Hebreus 7:5, faz doutrina e fica batendo nos crentes. Inocente, que não tem conhecimento. Eu não vou fazer isso aqui. Por quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então eu não posso pegar Hebreus 7:5 e fazer doutrina e começar a bater nas pessoas. Só com o verso 5. Eu não posso fazer isso. Isso é prova de quem não tem conhecimento. Isso é prova de quem é desonesto. De quem não tem temor a Deus. De quem não tem revelação. Quem tem temor a Deus
E não vou nem falar do pleno conhecimento. Quem tem o conhecimento nunca vai pegar um versículo para condenar ninguém. Por quê? Porque um versículo para o tamanho da Bíblia não quer dizer nada. Por isso que Moisés, Salomão, Paulo disse o quê? Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado o quê? A palavra de Deus. Então eu não posso pegar Hebreus 7,5 e fazer dele uma doutrina e sair batendo em todo mundo. Eu vou ler os 5 daqui a pouco. Só que o 5 ele não se pode usar isoladamente. Porque antes do 5 tem o 4 e o 3, e depois do 5 tem o 6 e o 7 e o 8. Quando você sai da sua casa, você sai só com uma perna? A outra perna fica em casa, a barriga fica em casa, o braço... Você sai só com a perna esquerda? Como é que você vai usar só um versículo? Quem está entendendo? Então quem usa só um versículo está provando que não tem conhecimento, que não tem revelação. Ou está mal intencionado. Que geralmente no sistema é assim. Olha o Hebreus 7,3. O Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, vô, bisavô, tio, primo, sobrinho, ele não tinha isso. Não tendo princípio de dias nem fim de vida. Para aí. Que homem que é esse, meu? Que homem, verso 3, que não tem pai, que não tem mãe, não tem parente, não tem dia que ele nasceu. Ele não tem princípio de... Que dia que ele nasceu? E quando ele morreu? Agora digam comigo. Agora vai entrar o ministério de profeta, que tem a revelação da palavra. E o Espírito Santo vai testificar. Agora diga comigo. Quem era Melquisedeque? Bom, a letra está dizendo aqui que, teoricamente, era rei de justiça, rei de Salém. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parente, não tinha princípio de dia. Então, quem era Melquisedeque? O próprio Paulo revela quem era. Hebreus 7, verso 3. Mas sendo feito semelhante a Cristo. Porque filho de Deus é Cristo, está claro? Então Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo. E quem é Cristo, senão o próprio Deus? Agora você entende o verso 3. Porque Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, Deus não tem princípio de dias nem fim de vida. Cadê quem entendeu? Cadê? Então agora você está começando a entender a quem Abraão dizimou. Fica claro. Lembra do Hebreus 10:1? Vai lá no Hebreus 10:1. Vira e mexe, estou usando Hebreus 10:1, hein? Hebreus 10:1. A lei, só que Abraão era antes da lei, hein? A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Para aí, só quero esse pedacinho. Então fica claro aqui que o Melquisedeque, na verdade, ele não era uma imagem exata. Ele era uma sombra de quem? De Cristo, que é o próprio Deus. Logo, Hebreus 7,3. Se Abraão dizimou Melquisedeque, logo fica claro que Abraão dizimou o próprio Deus. Por quê? Diga, Hebreus 7,3. Diga, porque o Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo. Não é o que está escrito? Então, se ele foi feito semelhante a Cristo, fica claro, ou subentende, que o Abraão dizimou ao próprio Cristo, que é o próprio Deus. Está claro? E como é que eu sei que é o próprio Deus? Porque o verso 3 fala que ele não tem pai, não tem mãe. E quem é que não tem? Deus tem pai? Deus tem mãe? Deus tem parentes? Que dia que Deus nasceu? E quando Deus vai morrer? Não fica claro que é o Melquisedeque? Só que aqui fala de Melquisedeque, mas se refere a Deus. Então Abraão dizimou a quem? Só quem está entendendo. Está claro aí? Vamos continuar. Hebreus 7,3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Fechou o parênteses. Agora, como é que se entende sem o parênteses? Hebreus 7,2. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Verso 3. Permanece sacerdote para sempre. Pegou? Isso é língua portuguesa. Quando abre um parênteses, é só um acessório. Eu comprei um carro. Abre um parênteses. Amarelo, com calota,
um banco de couro e ar-condicionado. Fecha parênteses. Vou levar o carro embora amanhã. Pegou o parênteses? O parênteses é só os acessórios de um assunto. O assunto cru é assim, ó. Eu vou ler ele cru, do 1 ao 3. Hebreus 7:1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote para sempre. Então, de quem que Paulo está falando? De Melquisedeque. Verso 3. Que permanece o quê? Sacerdote para sempre. Para aí. Aqui já é uma dica. Porque se o Abraão dizimou, verso 2, a Melquisedeque, verso 3, e ele foi feito semelhante a Cristo, e permanece sacerdote para sempre, e teria que permanecer mesmo, porque se é semelhante a Cristo, Cristo tem fim de dias? Ele não permanece Cristo para sempre? Então, na verdade, aqui, Paulo não está falando de Melquisedeque. Paulo está falando do próprio Deus. Ou, verso 3, de Cristo, que é o próprio Deus. Então fica claro porque o Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Porque ele foi feito semelhante a Cristo. Está claro ou não está claro? Por favor. Então, diga comigo. De acordo com o que está escrito, o ministério de Melquisedeque permanece para sempre. Para aí. Não está escrito no verso 3? Que ele permanece para sempre? Não está escrito? Agora, peraí. Qual era o ministério ou qual foi o ministério, ou o sacerdócio? Ministério e sacerdócio é a mesma coisa. Qual foi ou qual era o ministério ou o sacerdócio de Melquisedeque? Está lá no verso 2. Recebeu o dízimo. Ah, o dízimo acabou. Peraí. Espera um pouquinho. Você que pensa assim? Ou está escrito assim? Eu vou ler o capítulo 7 inteirinho e não vou ver escrito assim. Você que pensa assim? Eu vou te provar que não tem lógica o dízimo ter acabado. Por quê? Pelo simples fato de Melquisedeque permanecer sacerdote para sempre. Só quem entendeu. Só quem entendeu. O que Abraão fez a Melquisedeque? Verso 2. O que Abraão fez a Melquisedeque? Dizimou. Não é isso? E o sacerdócio de Melquisedeque permanece até quando? Então, se o sacerdócio, entre parênteses, o ministério do Melquisedeque tivesse terminado, então o dízimo tinha terminado também. Só quem está entendendo? Vou falar de novo. Se o sacerdócio de Melquisedeque tivesse terminado, mas não tem como terminar, porque o verso 3 diz que ele não tem fim de dias, como é que vai terminar? É para sempre? Só quem está entendendo? Aí teve um pastor que me ouviu, porque eu tenho uma mensagem na internet, quase 200 mil acessos. Quase 200 mil acessos a mensagem O Dízimo em Graça. Procura no YouTube, O Dízimo em Graça. É como está escrito. Procura lá. Aí um pastor assistiu, ouviu, e ele me chamou. Ele falou, apóstolo, então se é assim, eu vou ter que mudar todo o meu conceito. Falei, aí é com você. O senhor me entende? Eu não tenho nada a ver com isso. É porque eu falei que nunca mais. Falei, pastor, eu só li Hebreus 7. Não, eu vi. Eu mudei alguma coisa? Não, você não mudou. Eu alterei, não. É, mas se é assim, então vou ter que... Fiz assim. O que o senhor andou falando por aí? Não, falei que dízimo nunca mais, tal. Não é o que eu estou lendo aqui em Hebreus 7. Hebreus 7:2, Abraão dizimou Melquisedeque. O Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, porque ele foi feito semelhante a Cristo. Então diga comigo, como se entende isso profeticamente? Abraão dizimou Melquisedeque, certo? Ele não permanece sacerdote para sempre? Mas ele não foi feito semelhante a Cristo? Então Abraão, profeticamente, Abraão dizimou a Melquisedeque e nós dizimamos a quem? A Cristo. Olha o verso 3 aqui, olha o verso 3. O Melquisedeque não foi feito semelhante, o Filho de Deus que é Cristo, não foi feito semelhante?
Mas o Abraão não dizimou Melquisedeque? E cadê o Melquisedeque? Para que eu possa dizimar ele. Cadê o Melquisedeque? Cadê o Melquisedeque? Hebreus 10, o Melquisedeque foi feito apenas uma sombra. A realidade está em Cristo. Então diga comigo, Abraão dizimou Melquisedeque. Os da fé dizimam a Cristo. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Por isso que Hebreus 7,3 diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Está claro aí? Diga comigo, está escrito. Diga Hebreus 7,3. Diga, o Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo. O que Abraão fez a Melquisedeque? Dizimou. Só que o Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo. Está claro ou não está claro? Quem que é o cabeça da igreja? Efésios 1:22. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Então, é bom você escrever isso. Antes da lei, era uma alusão à graça. Abraão estava antes da lei, na lei ou na graça? Antes da lei. Só que antes da lei era uma alusão, ou seja, era uma sombra da graça. Por isso que Paulo disse em Gálatas que o evangelho foi pregado primeiramente a... Mas como foi pregado a Abraão o evangelho se o evangelho foi pregado a Paulo? E o Paulo não tinha nem nascido. Era só uma sombra, era só uma simbologia. Então fica claro que está cheio de gente reprovada por Deus, hein? Distorcendo a palavra, indo em conversa de falsos profetas, de falsos mestres. Você vê que eu só estou lendo aqui, ó. Eu não estou indo, mas lá em Levítico, olha aqui. Eu só estou lendo, o que Paulo escreveu. E entendendo o que ele está falando. Eu não preciso ir em lugar nenhum. Tá claro? Eu estou lendo o que Paulo falou e eu estou entendendo o que ele falou. O que Paulo falou? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se você quer saber, se interpreta o Melquisedeque como rei de justiça, ou rei de Salém, ou ainda rei de paz. Quer saber mais sobre Melquisedeque? Ele foi feito semelhante a Cristo. Por isso que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Mas sendo feito semelhante a Cristo. Filho de Deus é Cristo. Olha aqui o segredo. Sublinha aí. Diga comigo. Permanece sacerdote para sempre. Quem é que permanece sacerdote para sempre? Quem? Melquisedeque. Aí eu te faço a pergunta, cadê o Melquisedeque? Para que eu exerça a ele o que Abraão fez, porque ele é o meu pai na fé. O Abraão não é o nosso pai na fé. Paulo disse em Romanos e em Gálatas. Então, cadê o Melquisedeque? Para que eu faça o que o Abraão fez? Diga comigo, pastor, fique em paz. Diga, o Melquisedeque está representado em Cristo. Eu estou condenando alguém? Eu só estou explicando o que está escrito. Por isso que eu falei aqui, eu não estou perguntando se você concorda, se você não concorda, se você aceita. Esse não é um assunto meu. O meu assunto, a minha missão é explicar o que está escrito. Vamos continuar. Verso 4. Considerai quão grande era este. Ó a dica que Paulo deu, hein? Não tem como não entender, né? Hebreus 7,4. Considerai, ou seja, perceba, para não falar quão divino, né? Perceba quão grande era este quem? De quem que Paulo está falando? Do Melquisedeque. Hebreus 7,4. Olha lá. A quem até o patriarca Abraão. O que o Abraão fez, Hebreus 7,4?
Sublinha aí. Eu acho que está claro que o Melquisedeque era uma grande figura, hein? Porque senão Abraão não tinha dado o dízimo a ele. Alô, se o Melquisedeque fosse um Zé, fosse um Mané, o Abraão vai dar o dízimo a ele. Se o Melquisedeque fosse um homem normal, comedor de arroz e feijão, o Abraão ia dar o dízimo a ele, abençoado. O Abraão dizimar a Melquisedeque foi uma atitude de honra, de reverenciar. Por quê? Porque o Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E como se não bastasse o Melquisedeque ser sacerdote do Deus Altíssimo, que isso é uma coisa, como se não bastasse isso, ele foi feito semelhante a Cristo. Duas coisas diferentes. Ó. Levante um dedo e diga assim, o Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora o outro dedo diga, Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo. Eu gosto de usar Cristo porque você sabe que o Filho de Deus é Cristo. Aqui em Hebreus 7,3, pode ver que Filho de Deus está em maiúsculo. E você sabe que Filho de Deus é Cristo. Hebreus 7,4. Considerai quão grande era este a quem... Eu gosto do até. Até... Então, alô, para aí. Os pastores não pegam isso, né? Mas quando diz até, dá a entender que teve outros que também dizimou Melquisedeque. Até o Abraão. Isso é língua portuguesa. Isso é língua portuguesa. Não tem revelação aqui. Eu só estou lendo. Hebreus 7,4. Considerai quão grande era esse, a quem até... Para aí. Olha, você viu a festa que teve domingo? Nossa, até o Ronaldinho foi lá, hein? Até o Ronaldinho quer dizer que teve mais gente que foi lá. Não é assim que se entende? Então, quando Hebreus 7,4 diz até o patriarca, porque tem gente por aí que falou que o Abraão, só o Abraão, não, mentira, não foi só o Abraão. Porque Hebreus 7,4, se o Melquisedeque foi feito semelhante a Cristo, então, tanto é verdade que não foi só Abraão, porque o Jacó disse que ia dizimar também. O que o Jacó falou? O que o Jacó falou? Se ele for o meu Deus, e se ele... não falou? De tudo que ele me der, certamente eu lhe darei. O Jacó não falou isso? Então já são dois. Fora o Isaac, fora o José e fora a turma toda daquele tempo. Por isso, Hebreus 7,4, considerai quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, tirado dos despojos. Para mim não interessa se ele tirou do despojo, se ele tirou da Casa Bahia, se ele tirou do Banco do Brasil, se ele tirou do Banco tal. Para mim não muda. O que muda isso aí? Não muda nada, mas faz parte da história. E o verso 5, hein? Que tem gente usando ele erroneamente. Hebreus 7,5. Para aí. Diga comigo. Aqui, vamos mudar. Diga, agora, Paulo vai mudar de assunto. É preciso considerar isso. Do Hebreus 7,1 ao 4, Paulo está falando um assunto. Verso 5, ele vai mudar, quer ver? E os que dentre os filhos de Levi... Para aí. Do verso 1 ao 4. De quem que Paulo estava falando? Não, o homem. De quem? Não. Abraão. Do Hebreus 7, do 1 ao 4. De quem que Paulo estava falando? De Abraão. Abraão é antes da lei. Não é isso? Olha o verso 5, agora vai mudar. Já passou para a lei, já mudou a aliança. Ó. Hebreus 7,5. E os que dentre os filhos de Levi... Alô, os filhos de Levi estão antes da lei? Não tem como. Os filhos de Levi vão estar na lei. E Paulo diz no verso 5, Hebreus 7,5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, sublinha aí, ó, segundo a lei. Claro, tem lógica. O que Paulo está querendo dizer? O dízimo foi lá com Abraão antes da lei, mas os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, também têm ordem segundo a lei, verso 5, de tomar o dízimo do povo. Para aí. O que Paulo está dizendo aqui? Que o dízimo foi antes da lei e permaneceu na lei. Só quem está entendendo. Então já são duas fases. Dois períodos. Abraão era antes da lei. Dizimou Melquisedeque. Hebreus 7,5. Agora vem a lei.
Os filhos de Levi recebem ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses tenham saído dos lombos de Abraão. Não tem problema que saiu de Abraão, porque mudou a aliança, já não está mais antes da lei, agora estão na lei. Vieram da descendência de Abraão, lombos quer dizer descendência. Vieram de Abraão, Isaac, Jacó, José, nasceu Moisés. Deus deu a lei. A lei! Não tem problema, porque o ato de dizimar está vindo desde lá de Abraão. Por isso que os filhos de Levi, verso 5, recebem ordem, segundo a lei de receber dízimo do povo. Quem está entendendo? Vamos para o verso 6. Ele permanece. E por que permaneceu, hein? Uma resposta bem simples. Por causa da última linha do verso 3. O dízimo foi antes da lei. Abraão e Melquisedeque. Verso 5, agora fala da lei. Por que o dízimo está na lei se o dízimo foi antes da lei? Por que está na lei? Por causa da última linha do verso 3. Porque o Melquisedeque permanece sacerdócio para sempre. Ou seja, o dízimo antes da lei estava permanecendo na lei. Nós estamos debaixo da lei? Para aí que eu não li o verso 8, 9, 10, eu estou no 5 ainda. Vai chegar lá. Só quero que você entenda aí que o dízimo, Hebreus 7, 1 a 4, foi antes da lei. Hebreus 7, 5 foi na lei. Por quê? Por causa de Hebreus 7, 3, que o ministério, o sacerdócio de Melquisedeque permanece. Porque o verso 3 ele não tem começo de vida nem fim, não tem pai nem tem mãe. Ou seja, fica claro que o Melquisedeque era uma figura do próprio Deus. Por isso que permanece, porque Deus não morre. Amém? Verso 6. Circule, mas... Olha como que começa. Isso aqui é a língua portuguesa, irmão. Irmão, o meu carro ontem não quis pegar... E eu dei várias partidas e ele não quis pegar. Não é um assunto? Mas, depois, não vai mudar de assunto? O mais serve para isso. Versículo 6. Mas, sublinha, aquele. Aí Paulo já volta. Mas aquele cuja genealogia não é contada. Verso 3. Sem pai, sem mãe, seja... Então o verso 6, aquele cuja genealogia não é contada, de quem Paulo está falando? De Melquisedeque. O que nós estamos fazendo aqui? Lendo e entendendo. Por isso que vamos devagarzinho. Eu não conheço um pastor que fez isso ainda. Eu não conheço, já vi vários que falou, não tem dízimo, não porque tirou e agora não tem mais. Mas é assim que você ensina as ovelhas? Com frases. Você ensina as ovelhas com frases, com chavões. Você não dá um estudo bíblico exaustivo, exímio, lendo, entendendo cada palavra. Você não fez isso? Você só chegou lá e falou, não, que agora na graça. Aí é muito fraco. Não dá para ficar debaixo de um pastoreio desse. Não dá, não dá. O chão não é firme. O fundamento tem que ser firme. É areia movediça. Vamos ler. Hebreus 7,6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Olha lá. Esse aquele é Melquisedeque. O que ele fez? Verso 6. Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, você não entende isso? Verso 7. Sem contradição alguma, o menor, que é o Abraão, é abençoado por Melquisedeque, que é o maior. Está claro ou não está claro? Então coloca o seu dedo no verso 8. Paulo vai mudar de assunto de novo. E se você não entender nada de língua portuguesa, você não vai entender nunca Hebreus capítulo 7. Mas às vezes eu dou uma aulinha de língua portuguesa. E eu vou te ajudar. Hebreus 7,8. A primeira coisa que tem que fazer, circule aqui. Assim, eu tenho que falar para você circular, para você sublinhar, senão você vai morrer sem entender. E se não entender a língua portuguesa, ou seja, se não entender quem está falando, como que você vai entender Deus que você não vê? Se você não entender quem está falando. Por isso que tem que dar aula de língua portuguesa. Então, verso 8. Aqui. Como se entende aqui, hein? Diga comigo. Diga assim, ó. Aqui aonde?
Olha o verso 5. Olha o verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Verso 8. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Para aí. Aqui aonde? Verso 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Verso 8. Aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Morre ou não morre? Mas eu não terminei o verso 8 ainda. Só estou te explicando. Duas palavrinhas muda tudo. Diga comigo. Aqui e ali. Diga. Aqui e ali. Diga comigo assim. Paulo vai falar como era e como é. Diga. Aqui e ali. Hebreus 7:8. Aqui aonde, hein? Verso 5. Na lei. Então, na lei, Hebreus 7:8, recebem dízimos homens que morrem. Ali, diga bem forte, ali. Circule aí o ali. Circule o ali. Diga, ali aonde, pastor? Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão. Esse aquele aqui é aquele que é diferente do verso 5. Porque no verso 5, recebe dízimos homens que morrem. Mas no verso 6, o Melquisedeque não. Então, verso 8. Ali, porém, circule, os recebe. Aí o pastor ouviu o meu ensino e ele falou assim, apóstolo, se é assim, então eu vou ter que mudar todo o meu conceito. Falei, pastor, eu só estou lendo a Bíblia. Hebreus 7:8, você que diz por aí que não tem mais dízimo, que o dízimo acabou, Hebreus 7:8 diz assim, ó, aqui, verso 5, na lei, se referindo à lei, aqui certamente recebem dízimo os homens que morrem, ali, porém, os recebe. Então quer dizer que recebe? Bom, de conformidade com o que está escrito. Ou não está escrito? Eu não tenho medo da verdade. Eu não falei para vocês, hoje é a ministração sobre Hebreus 7. O que está escrito lá? Não sei. Eu vou ler. E o que tiver escrito eu vou crer. E eu só vou entender o que está escrito. Quer que eu vou de novo? Hebreus 7:8. Aqui, se você não circular com a caneta aqui, você vai morrer sem entender. Que esse aqui se refere ao verso 5. Onde tinha os levíticos que receberam ordem segundo a lei. Mas eles eram homens que morrem. Uma dica. O Melquisedeque morre? Não. Mas o Melquisedeque, verso 3, ele foi feito semelhante a quem? Por isso o verso 8. Lá, na lei, sacerdote recebia e morria. Verso 8. Ali, ou seja, como era com o Melquisedeque e Abraão, os recebe. Os o quê? Artigo definido no plural. Os dízimos. Está claro aqui, ó. Os recebe. Os o quê? Os dízimos. Recebe aquele de quem se testifica, verso 5, que morre? Não, porque o Melquisedeque não morre. Então o verso 8 diz que recebe. Diz ou não diz? Diz que recebe. Diga comigo assim, e quem é que recebe? Aquele de quem se testifica que vive. Vou dar uma dica. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Alô, Hebreus 7:8, ali se recebe aquele de quem se testifica que vive. A dica. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Hebreus 7:3, Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, por isso que ele permanece sacerdote para sempre. Por quê?
Porque em graça recebe aquele de quem se testifica que vive. E quem é que está vivo? Olha lá o Hebreus 6, o verso 20 que eu mandei você circular. Hebreus 6, 20. Quem é que está vivo? 20. Hebreus 6, 20. Quem está vivo? Hebreus 6, 20. Quem está vivo? Então Hebreus 7, 8. Ali recebe aquele de quem se testifica que vive. Quem é que está vivo? Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Eu só tenho uma pergunta a fazer se tiver escrito. Eu só estou crendo no que está escrito. Eu não estou aqui para imputar nada a ninguém. Eu não estou aqui para dar ordens, ordenanças, mandamentos, nada disso. Só estou aqui, Coríntios 9,16. E é minha obrigação te ensinar a palavra. Ai de mim se não pregar o evangelho. O que eu estou fazendo aqui? Te ensinando. Digam comigo, o que Paulo está nos ensinando? A alusão é uma comparação, uma semelhança. Paulo está ensinando a alusão de Jesus, Hebreus 6,20, com o Melquisedeque. Tanto é verdade que em Hebreus 7,3, Paulo diz que o Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 6,20, que é Jesus. Desculpa aí, hein? Desculpa aí se falou besteira por aí, né? Aí já não é comigo, né? Desculpa aí se falou besteira por aí nas igrejas, né? Mas é deles mesmo que eu estou falando. É dos ingraça mesmo que eu estou falando. Se não tiver, eu vou ler aqui, ó. Abre aí em Colossenses, por favor. Abre em Colossenses. Desculpa aí, irmão. Além de eu conhecer a palavra, eu creio na palavra. Aqui não tem manipulação. Não, aqui, se estiver escrito, eu creio. Como você vai viver, eu não sei, isso é um problema seu, tá? Tá claro? Como você vai viver, não tem nada a ver com isso. Você tem uma Bíblia igual a minha, o Espírito Santo habita em você. O que você deve fazer ou não, isso não tem nada a ver com isso, irmão. Não estou aqui para te dar ordem, nem mandamento, nem ordenamento. Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. Só isso. E que o Espírito Santo te guie. Amém? Porque Ele que é o Espírito da verdade, não eu. Vai lá em Colossenses. Olha lá. Colossenses, quem já achou? Colossenses 1, verso 9. Olha aqui, ó. Colossenses 1, 9. Paulo disse: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do quê? Pleno conhecimento. O que é, me permita dizer isso, é o que eu tenho. Eu nunca imputei nada em ninguém. Eu não quero uma medalha por isso. É minha obrigação não imputar nada em ninguém. O que é imputar? Dizer frases, dizer chavões. Em graça não tem mais. Isso é um chavão. Isso é uma frase interpretativa, que é muito errado. Só usa essas frases quem não é profeta. Pegou? Quem não é... Ou se na igreja, se no ministério não há profetas, se não há um ministério profético, então usa-se chavões para enganar os incautos, os indoutos, os leigos. Chavões. Bispo Macedo usa muito isso aí. Igreja como Mundial, Universal, Renascer, Agenor Duque, aquela plenitude, usa-se muitos chavões. Né? Usa frases. Eu não posso usar frases. Eu tenho que ver como está escrito e ensinar como está escrito. Você me entendeu, irmão? Eu não posso chegar aqui, abençoado, olha, em graça não tem mais. Por que não tem mais? Eu tenho estudos no nosso site, e no nosso canal no YouTube. Quer procurar aí? A Santa Ceia é desnecessária. Eu vou do começo até o fim da Bíblia, te mostrando e provando por que é desnecessária. Eu não estou aqui condenando quem faz. No meu modo de ver, segundo a Bíblia, está errado. Quem faz, porque era uma alusão, era uma simbologia, era uma sombra. Agora, em graça, não tem mais sombra, tudo já está consumado. Então, procura no nosso canal no YouTube, ó, a Santa Ceia é desnecessária. Procura lá, Ministério Graça Apostolado. Procura no nosso site, os batismos é desnecessário. Procura lá, onde eu explico.
Do começo ao fim sobre o batismo. O que era o batismo, por que batizava, por que não precisa mais. Procura lá. Não é o que eu acho, não é chavões, não é frase. É Bíblia. É o que está escrito. É o que Paulo fazia. É da forma que ele ensinava. Amém? Procura lá, ó. A unção com óleo é desnecessária, o batismo é desnecessário, a santa ceia, que não é santa, é desnecessária, o diabo não mais existe. Procura no nosso canal. Se você crê na Bíblia. Se você é Maria, vai com as outras, se você é igual piolho, que anda pela cabeça dos outros, então não adianta nem você, não adianta. É para quem crê na Bíblia. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é verdade? É a palavra de Deus? Você crê? Então você vai ouvir, vai assistir, acompanha na sua Bíblia e você vai ver se está escrito ou se não está escrito. É simples assim. É fácil, simples assim. Igrejas igual a Universal, onde o pastor fala para você nem ler a Bíblia. Cansei de ver eles falar, não fica lendo a Bíblia não. Você está lendo muita Bíblia, hein? Você está virando crente? Ué, o que nós somos? Eu já vi pastor falar isso. Não fica lendo a Bíblia não. Mas eu não tenho que ler a Bíblia. Ela não é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Eu não tenho que ler. Como é que o pastor fala para eu não ler a Bíblia? É porque eles não querem que você lê mesmo. Porque se você ficar lendo a Bíblia, você não vai achar campanha, não vai achar fogueira santa, não vai achar corrente, não vai achar sacrifício. Então ele não quer que você lê. Se você ler, ele vai ser desmascarado, envergonhado. Mas eu quero que você leia, para que você conheça a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Libertará da ignorância de lobos disfarçado em ovelha. Então, Colossenses 1:9, Paulo orava para que fôssemos cheios do pleno conhecimento. Então, voltando em Hebreus 7, com o pleno conhecimento, eu consigo entender o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Agora, presta atenção. Isso aqui é igual aquela falsa doutrina da volta de Jesus. É a mesma coisa. O Hebreus 7, que fala de dízimo, é semelhante àquela falsa doutrina de dizer que Jesus voltou no ano 70. Isso é uma falsa doutrina. Já está provado que é uma falsa doutrina, claro. Está provado. A questão é, eu não preciso ir em textos. Por quê? O que diz Romanos 1:5? Recebemos a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo, apóstolo dos gentios. Amém? Se eu recebo, Romanos 1:5, de fato, a graça e o apostolado, eu vou procurar onde? Na graça e no apostolado. Como é que eu vou sair do apostolado? E tem pastores por aí interpretando o que Paulo falou, e teve um pastor que chegou a dizer que Paulo não sabia nada, que ele não entendia nada, que ele morreu sem entender. Para você ver onde vai as heresias. Para você ver onde vai. Então, Romanos 1:5, se de fato eu recebo a graça e o apostolado, e eu estou debaixo do apostolado, o que eu vou ficar procurando textos que Paulo não falou? Ou o Espírito Santo esqueceu de dar para Paulo, colocar nas 14 cartas? Quem está entendendo? É daí que surgem as falsas doutrinas. O que Paulo disse em Hebreus 13? Corre lá. Pode fechar o Colossenses. O que Paulo disse em Hebreus 13? Olha lá. Ó. Hebreus 13, verso 9. Olha o que Paulo disse em Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver, sublinha aí, ó, por doutrinas várias e estranhas. Plural, doutrinas. Para aí. Mas a graça não é a sã doutrina, que é uma doutrina só? Mas o que Paulo diz? Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ou seja, eu não falei nada disso, hein? Esse negócio de Jesus voltou no ano 70, Paulo disse, eu nunca falei isso. Porque se ele tivesse voltado, eu tinha escrito aqui que ele voltou e acabou. Ele não escreveu isso aí. Pelo contrário, Tessalonicenses 4. Acerca da vinda do Senhor, cremos que Ele morreu, ressurgiu. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, se estiverem vivos. É isso que Ele falou. Não tem mais além disso que Ele falou. Se tivesse, eu ia crer, mas não tem. Está claro ou não está claro?
Então, Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. E não com coisas, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Quantos que eu já estou conhecendo aí, ó, que já desviou, nem graça, nem lei, nem nada. Foi crer nessa heresia que Jesus voltou, o outro foi crer que nós somos o templo e não precisa mais congregar. Hoje não é nada, um voltou a beber, o outro voltou a fumar, a outra voltou à prostituição, o outro voltou a usar droga. Eu conheço casos, não é um ou dois não. Pastor se desviou, virou ateu, pastor virou ateu, não crê mais em nada. Eu conheço casos, por causa dessas falsas doutrinas. O que diz Hebreus 13:9? Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com coisas que não trouxeram proveito nenhum com quem se ocupou com essas coisas. Mas eu estou falando, as pessoas não acreditam. Prefere ouvir mentira por aí? Então vai ouvir mentira. E quantos que eu já não... Quantos, hein? Pastores de renome, pastores, sabe, consagrados, se desviaram, agora nem lei, nem graça. Eu conheço vários, hein? Não é um ou dois não, hein? E nem 3, nem 4, nem 5. Eu conheço vários. Desviaram, não é mais nada. Não quer. Teve um aí que falou assim, ó, se for falar de Bíblia, não vem conversar comigo, hein? Nem de Bíblia, nem de igreja, nem de... Virou ateu. Não creio mais em nada. Mas claro, entrou em doutrinas várias. Saiu da graça e do apostolado. Quem está entendendo? Por isso que eu estou aqui toda quarta-feira ensinando. E a minha palavra é essa, ó. Se estiver escrito, eu creio. Onde é que está escrito que Jesus voltou no ano 70? Não está escrito isso. Isso é uma suposta interpretação. Que a pessoa que está pensando assim, não está escrito assim. Então, é uma interpretação. O Henrique Cristo fala que ele é Jesus. É uma interpretação. Ele acha que ele é. Está entendendo o que é interpretação? Então, o caminho da interpretação é um perigo. O testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Isso é interpretação. Se Jesus não é Deus, então ele não é o meu Salvador. Porque Isaías diz que Deus é o meu Salvador. Isaías 43. O Senhor salvará o seu povo. Então, se Jesus não é Deus, então ele não é o Salvador. Quem que é o Salvador, então? Você está vendo o que é heresia? Interpretação? Escreva isso, abençoado. Eu devo crer como está escrito. Amém? Eu devo crer como está escrito. Porque se não é como está escrito, então por que está escrito? Se eu não sou ovelha, por que está escrito que ele me fez ovelha? Está me entendendo? É simples assim. O negócio é tão fácil. Segundo Coríntios 11, Paulo disse, eu temo que vocês se desviem, sabe? Como a Eva seguiu a serpente. Eu temo que as vossas mentes se desviem da verdade, da simplicidade. É tão simples que as pessoas se desviam. Aí chegam a conclusões vãs. Conclusões vãs. Eu nunca vou deixar de congregar. Nunca. Eu nunca vou deixar de orar. Tem gente que já não ora mais. Teve um que apareceu aí, ainda falou lá, ó, por que não oro em nome de Jesus? Como eu gostaria que a mão de Deus pesasse num homem desse. Ele tem sorte que eu não sou Deus. Se eu sou Deus, eu solto só um pouquinho o peso assim. Só um pouquinho o peso. Porque está enganando o povo, né? Não, está enganando o povo de Deus. Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome. O cara vai lá e fala que não é para orar o nome de Jesus. Ele está chamando Jesus de mentiroso. Ele está indo contra Jesus. Ou só eu que vejo assim? Ou então você vê se Paulo não orava a Deus em nome de Jesus. Mas o homem chegou a falar que Paulo não sabia nada. Morreu sem entender, que hoje ele entende, Paulo não entende. Tamanha é a presunção. Deixa eu voltar no meu assunto, que eu tenho alguns minutos ainda. Hebreus capítulo 7. O tema hoje, entendendo Hebreus 7. Diga Abba Pai, quem está entendendo. Hebreus 7, versículo 8. Ficou claro aí? Diga comigo, aqui e ali. Diga, aqui, Hebreus 7, 5. Diga, ali, Hebreus 7, 6. É bom você anotar isso na Bíblia aí, ó. Vai marcando na Bíblia. Ó. Hebreus 7, 8. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem.
Aqui aonde? Verso 5. Na lei. Ali, porém, os recebe. Ali aonde? Verso 6. Aonde o Melquisedeque foi recebido como semelhança ao Filho de Deus. Hebreus 7:8. Os recebe aquele de quem se testifica que vive. A palavra que o pastor ficou envergonhado veio falar comigo. Essa mensagem tem quase 200 mil acessos já, hein? Procura no nosso canal aí, ó. Dízimo em graça. É como está escrito. Ministério Graça Apostolado. Dízimo em graça. Essa palavra aqui, ó. Hebreus 7:8, ó. Ali, porém, circule aí, ó. Os recebe. Está escrito ou não está escrito? Então está escrito o quê? Que os recebe. Os o quê? Os dízimos. Então quer dizer que de conformidade com Hebreus 7:8, os dízimos os recebe. Pergunta, quem os recebe? Verso 8. Aquele de quem se testifica que vive. O que matou? O que quebrou as pernas de um monte de pregadores por aí? Essa palavra do verso 8, ó, os recebe. Porque o cara falou, não tem mais. Hebreus 7:8, os recebe. Como é que não tem mais se recebe ainda? Hã? Não tem mais, acabou. É? Então me explica aqui, ó. Hebreus 7:8, ó. Os recebe. Está escrito ou não está? Os, artigo definido, os o quê? Se refere aos dízimos. Então, os recebe os dízimos. Quem recebe os dízimos? Hebreus 7:8. Aquele de quem se testifica que vive. Quem está vivo? Hebreus 6:20. G? Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso, hein? Vamos continuar. Hebreus 7:9. Hebreus 7:9, eu só estou lendo. Eu estou mudando alguma coisa aqui da palavra? Ou não está escrito que recebe? Está escrito ou não está? Me prova o contrário. Agora, como você vai falar que é mentira? Você vai falar que está... Não tem como. Porque eu estou crendo no que está escrito. Como é que você vai me provar o contrário agora? Só se não tiver escrito. Aí tudo bem. Mas está escrito, irmão. Está claro aí? Está escrito aqui e ali. Isso mudou tudo. Diga comigo, antes da lei. Faz assim, ó, antes da lei. Faz assim, ó, aqui e ali. Quantos períodos? Então o dízimo foi antes da lei, na lei e depois da lei. Por quê? Por causa de Hebreus 7:3, que o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Os caras ficam loucos comigo que eu provo. Os caras ficam. Mas eu estou mostrando. Não está ou não está escrito? Não, está escrito ou não está escrito? Você pode mudar a Bíblia? Eu não posso mudar a Bíblia. Ah, pastor, então eu vou. Não, irmão, eu não sei. Você é você, eu sou eu. Eu só estou te mostrando o que está escrito. Amém? Depois tem gente que não entende porque eu sou tão abençoado, né? Tão próspero, né? Não é que Deus faz acepção de pessoa. É que eu exercito a minha fé. Eu vou te dar uma dica de como que eu exercito minha fé. Uma dica. Aqui, ó. Hebreus 6, olha lá, versículo 12. Olha na sua Bíblia. Vou te dar uma dica de como que eu exercito. Hebreus 6:12. Não desejamos... A aula passada eu ensinei isso, né? Talvez você passou batido, mas está aqui, ó. Hebreus 6:12. Não desejamos que vos torneis indolentes ao segredo. Olha o meu segredo, ó. Mas que sejais imitadores de quem? Dos que pela fé... como é que Abraão vivia? Olha como que eu sou legal. Eu vou dando as dicas, ó. Hebreus 6:12. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência... O que aconteceu com eles? Herdam as promessas. Herdar é receber, não é? Eu só vivo assim. Está mandando imitar? Sejais imitadores. Eu já preguei aqui, procura no nosso canal. Abençoados com o crente Abraão. Nossa, essa mensagem... Procura no nosso canal. Anota aí, depois amanhã você... Abençoados
com o crente. Está errado na letra aqui, ó. Isso aqui é erro de tradução. Não é abençoados com Abraão. É abençoados como Abraão. Eu já expliquei isso. Foi traduzido errado o Gálatas 3. Abençoados com Abraão. O Abraão já morreu. Como é que eu sou abençoado com ele que ele já morreu? Eu não sou abençoado com Abraão. Eu sou abençoado como Abraão. Por isso que fica claro que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não faz acepção de pessoa. Porque eu não sou abençoado com, eu sou abençoado como, igual. Eu não posso ser o único que entendo isso, eu não posso ser. Eu não posso ser o único, eu me recuso a crer que eu sou o único que enxerga essas coisas. Vamos terminar aqui? Aí o pastor me ligou, me chamou, falou assim, mas Hebreus 7, se é assim então, eu vou ter que mudar meus conceitos. Eu falei, pastor, olha, depois que eu ouvi essa mensagem aí de Hebreus 7, mas então, mas ele não se conformava. Porque falou besteira. Foi lá e doutrinou a igreja com chavões, com frases, com estudos interpretativos, além do apostolado. Por favor, 1 Coríntios 4, veja aí. Olha a dica que o Espírito Santo, através de Paulo, nos dá. 1 Coríntios 4. Estou terminando 5 minutos. 1 Coríntios 4. Olha a dica que o Espírito Santo... Uma dica que é uma para quem está debaixo do apostolado, vai seguir, né? Eu sigo a risca. Coríntios 4, verso 6. Marca aí, ó. As pessoas erram, as pessoas caem da graça, se desviam por quê? Aqui o problema. Coríntios 4, verso 6, ó. Ora, irmãos, Paulo falando, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, olha o segredo, aprendais a não ir além do quê? Do que está escrito. Esse é o problema. This is the problem. Este é o problema de muitos. Muitos já caíram por causa desse problema aqui, ó. Vão além do que não está escrito, e o cara pega e fala frases. Fala chavões, está me entendendo? Frases. Falam frases. Eu não posso falar frases. Eu tenho que falar o que está abençoado, Efésios 1:3. Nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Mais que vencedor, Romanos 8:37. Reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5:17. Eu tenho que falar o que está. Eu não posso falar frases. Eu não posso falar chavões. Irmãos, na graça. Eu não posso falar chavões. Eu tenho que falar, irmãos, na graça. Deus te abençoou em Cristo, Efésios 1:3. Irmãos, em graça. Quem está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5:17. Então eu tenho que falar o que está escrito. Erram e erraram por falar chavões, frases interpretativas, humanas, terrenas, carnais. Quem está entendendo? O que Paulo disse? Coríntios 4:6. Para não ir além do que está escrito. Saem do apostolado e começam a falar frases e chavões que Paulo nunca falou. Não vai ser reprovado por Deus? Não tem como ser aprovado. Mas o que aconteceu com esses aí? Quantos pastores que eu já não vi fechar a igreja? Quantos que já não fechou? Aí sabe o que fizeram? Foram para a internet. Para não ficar sem nada, né? Então foram para a internet, abriram um canal e estão lá só no canal. Não tem convertidos, não congrega ninguém, não presta um culto de louvor, de adoração, de oração, intercessão. Por ninguém, nunca fazem isso. Tem gente dizendo que não tem nem mais que orar. Tudo isso é igual ao quê? A ser reprovado por Deus. Eu estou vendo, eu conheço vários que fechou a igreja. Lá no Rio de Janeiro está cheio. Fechou a igreja. Fechou, não tem mais. Fechou. Ficou falando besteira sobre o dízimo. Ninguém mais contribuiu nada. Não tinha como manter. Fechou. Quer que eu fale os nomes? Quer que eu falo? Fechou.
foi para a internet, está só lá na internet. Alguns estão até comprando seguidores, para não ficar sozinho, né? Porque fechou, ninguém mais congrega em lugar nenhum. Eu tenho caso, eu tenho pessoas que estão no MGA, que vieram para o MGA porque fechou. Eu estava lá, mas lá fechou, ele foi embora, não falou nada, fechou, não reúne mais, acabou. E aí? Vocês estão me entendendo? Isso tem acontecido em nossos dias. O que para mim é uma vergonha, só que é consequência de ser reprovado por Deus. E a soberba, eles mantêm em dia, hein? A soberba, o orgulho e a presunção, eles mantêm no nível. Todo mundo está errado, eles são os donos da verdade. Cheio de frases, cheio de chavões. Chavões, né? Todos os crentes vão para o inferno. Isso é um chavão. Paulo falou isso alguma vez? Está escrito isso? Isso é um chavão despertativo. Isso é psicologia, irmão. Isso na psicologia se chama psicologia inversa. Todos os crentes vão para o inferno. Pergunta, os crentes vão para o inferno? Não, mas é psicologia inversa. Então, com uma frase dessa, faz a pessoa, entendeu? Isso ninguém se converte, só adquire seguidores. Entendeu como que é o negócio? Psicologia inversa. Uma vergonha. Você pegou? Isso é uma vergonha, é lamentável. Uma vergonha. Homens reprovados. Vamos terminar. Hebreus 7, versículo 8, para terminar 8, 9 e 10. Hebreus 7, 8. A última vez hoje, hein? Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe, está bem claro que os recebe aquele de quem, não igual no verso 5, de homens que morrem, mas os recebe aquele de quem se testifica que, está claro ou não está claro? Vive. Verso 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, por meio quer dizer, através de Abraão, sublinha, até Levi. Olha o Paulo voltando na lei de novo. Por que ele falou por meio de Abraão? Porque não existia o ato de dizimar. Quem começou com isso aí? O Abraão. Está claro ou não está claro? Aí chegou na lei. Porque o Abraão morreu, José morreu, Jacó morreu, aí nasceu Moisés e chegou na lei. Então, verso 9. Por assim dizer, através de Abraão, sublinha aí, ó, até Levi que recebe dízimos, verso 5. Não esquecendo que eles eram homens que morrem. Volta para o verso 9. Até Levi, que recebe dízimo, pagou os dízimos. É normal, não era normal? Só Melquisedeque que não vai dizimar Abraão. O Abraão dizimou Melquisedeque. O verso 9 aqui não tem novidade nenhuma. O Levi recebia dízimo e pagou dízimo. Isso aí é normal, Isso aqui é o quê? O Abraão que dizimou Melquisedeque. Não foi Melquisedeque que dizimou Abraão. Como também Cristo não vai dizimar nós. Somos nós a Cristo. Está claro ou não está claro? Não tem novidade nenhuma nisso aí. E para terminar, verso 10. E assim termina a ministração de hoje. Continua semana que vem. Hebreus 7, 10. Por quê? Aí o Paulo explica o verso 9, né? Por que o Levi pagou o dízimo? Porque ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, está só explicando a consequência que começou com Abraão antes da lei, mas nasceu, morreu, até que nasceu Moisés, até que veio a lei, e continuaram com o ato de dizimar. Só que não a Melquisedeque, que era uma sombra. Aí começaram a dizimar quem? Ao sumo sacerdote, até o Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Ficou claro? Hoje foi a ministração por tema Entendendo Hebreus 7. Eu falei que eu ia jogar gasolina aqui, né? Joguei mesmo. Joguei gasolina do Espírito Santo na sua mente para queimar as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, os falsos ensinos, as falsas pregações, as heresias, as frases e chavões, jargões preparados. Joguei gasolina para queimar e destruir, para que a sua mente fique somente com a palavra de Deus. Porque se estiver escrito, eu creio. Amém? Quem é que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Bem bonito, bem forte, até domingo pela fé.